Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele, do Território Educador, e hoje eu vou falar sobre um documento magnífico que é a Orientação Normativa de Registro da Educação Infantil. Bom, bora lá, pessoal. É um documento um pouco extenso, mas eu acredito que em 3 aulas aqui a gente termina tudo, tá bom? Então, vamos iniciar com a apresentação dessa instrução. A apresentação da instrução normativa para registro inicia falando que o documento cumpre duas funções: o da publicidade, a qual faz com que o documento chegue a todas as unidades da educação da SME de São Paulo, e o segundo é de indicar a possibilidade, acesso e viabilidade de recursos. Então, bora lá. Quando eu penso em publicidade, é o divulgar um documento que foi construído, né? Aliás, quando nós criamos algo que vai servir para esse momento formativo, orientador do professor, é importante que ele seja divulgado, né? E a outra possibilidade, como fala aqui, é de acesso, viabilidade de recursos. Recursos tanto que eu posso dizer de formação, viabilidade também de reflexão, né? E acesso a você ter acesso a um documento que vai te subsidiar, né? Ou seja, vai te orientar durante esse processo, né, de reflexão na construção dos registros. Beleza? Então vamos lá. E aí eu já trago aqui uma indagação. Aliás, qual é a meta do registro na educação infantil? E aqui eu já trago a resposta que está dentro desse livro. É transformar ou subsidiar a documentação pedagógica. É importante a gente pensar, gente, que a documentação pedagógica na educação infantil, principalmente quando eu falo ali da creche, ela acaba sendo um pouco marginalizada. Afinal, o que é, né, o registro na educação infantil? É a mãozinha, é o carimbo de mão? A gente vai descobrir aqui. É um simples desenho livre? Iremos entender mais à frente. E por que eu digo que marginalizada na educação infantil, primeiríssima infância ali, que é a creche? Porque a creche a gente sempre fica. Aliás, o que faz a creche? Sabemos muito bem o que se faz no ensino médio, no ensino fundamental e no EMEI. No EMEI, na verdade, a gente acaba criando a teoria que é de pré-alfabetização, né? O famoso prézinho. Mas o pessoal cai naquela. E a creche? O que a creche faz? Né? A creche, hoje também conhecida aqui em São Paulo como SEI, o Centro de Educação Infantil, ele é um lugar privilegiado para ampliação de saberes. Eu trabalhei no SEIs e eu posso dizer que a gente fazia tudo, tudo, literalmente tudo. Tantas possibilidades com essas crianças, o tanto de coisa que ela trazia para nós, tantas experiências. E é importante a gente fazer o quê? O registro, ele é uma forma também de eu tirar essa marginalização. É mostrar que essas crianças têm protagonismo, tá, pessoal? É mostrar que elas são potentes. Não é só no prezinho que ela vai começar a aprender. Não, a criança aprende desde o seu nascimento. Aprende e também nos ensina, né? Aliás, a criança é um sujeito histórico-cultural. Então, vamos lá. Como eu falei aqui, a meta é transformar ou subsidiar essa documentação pedagógica, enriquecê-la. O registro perdão, deixa eu ver se eu pulei aqui. Então, tá certinho. O registro é uma documentação pedagógica e, a fim de proporcionar uma identidade, a rede proporciona estratégias para a sua produção. Dessa forma, assume a responsabilidade de indicar caminhos para a construção dos registros. Pessoal, olha que interessante. Aqui em cima. Logo, aqui, deixa eu ver se o mouse passa. Identidade. Pessoal, aliás, o que é a identidade da escola? Né? Precisamos nos aprofundar a entender o que é uma identidade. Eu trabalho em um lugar onde eu me questiono todo dia. Qual é a identidade desse lugar? E eu não digo da escola, eu digo ao todo, assim, da rede, né? Porque, por um lado, a escola A faz dessa forma, a escola B faz dessa, a escola C faz dessa. Quando eu entendo mais o lugar onde estou, o território onde estou, e falo sobre proporcionar uma identidade, não é que eu quero que tudo seja muito tabuladinho, mas é que eu entenda as orientações para que eu possa construir essa identidade. Ou seja, então o registro ele é uma forma assim de eu construir uma identidade. Aliás, os registros que serão proporcionados aqui no Capão Redondo podem, né, ser diferentes de quem mora em Parelheiros, né?
porque são formas diferentes de registro, são crianças diferentes, são comunidades diferentes. Porém, eu tenho um documento que vai me subsidiar, vai me orientar, certo? Então, vamos lá. O registro é uma documentação pedagógica a fim de proporcionar uma identidade, como eu falei, à rede. Ou seja, a rede. Eu tenho um documento orientador que me orienta se eu tiver tanto em Parelheiros quanto no Capão Redondo. Eu sei aonde eu posso buscar, eu sei onde eu posso buscar reflexões, né? Eu posso consultar esse documento porque a escola A vai estar falando, a escola A do Capão Redondo vai estar falando a mesma coisa que a escola B de Pirituba. Agora, as formas como esses registros irão ser gerados, aí vai depender da forma como vai ser dada a criança, né, como sujeito singular, como ela vai fornecer para mim, como que eu irei articular com ela, como eu irei montar essas formas, né, esse registro, como eu irei mapeá-los, né? Então, vamos lá. A rede proporciona estratégias para a sua produção. Dessa forma, assume a responsabilidade de indicar caminhos para a construção de registro. Afinal, a rede não quer criar uma identidade própria, como ela fala, proporcionar uma identidade à rede. Ela não quer isso. Então, ela fala o quê? Eu vou indicar caminhos para a construção dos registros, prof. Então, vamos lá. Uma pergunta. Existe uma regra para a construção do registro? A normativa nos diz o seguinte: deixamos 2 alertas. O primeiro, não existe certo ou errado, não existe receita de bolo, pessoal, quando estamos falando de uma construção coletiva de registros. Então, aqui eu vou trazer 2 possibilidades da gente entender o que é o coletivo. O coletivo enquanto escola. Enquanto eu ter toda uma conversa, toda uma formação entre o grupo de professores, isso também é uma forma coletiva. Porque toda vez que eu me reúno, né, durante esses momentos de formativos na semana e trago relatos, compartilho registros, eu crio narrativas que vão me trazer reflexões, tá? E eu trago outra possibilidade de coletivo também. É o meu coletivo com a minha sala. Seria com o meu mini grupo, com o meu berçário, com o meu infantil. Certo, pessoal? Ali eu também construo, porque ali, gente, pensa, eu, professora, numa sala de MG2, 25 crianças, tem como eu não trabalhar de forma coletiva? Impossível, certo? Então, eu trago 2 possibilidades. As 2 são articuladas. Articulo entre os meus pares e articulo entre as crianças, com e para elas, tá? Então, vamos lá. Alcançarmos as melhores estratégias, né? Como eu falei, eu vou ler de novo para não ficar ponta solta. Deixamos 2 alertas. O primeiro, não existe certo ou errado quando estamos falando de uma construção coletiva de registro. O que precisa existir é o desejo de coletivamente, ou seja, o desejo, pessoal, coletivamente, né? Uma andorinha não faz verão sozinho. Alcançarmos as melhores estratégias e que esta seja significativa para o corpo docente. Como eu falei, várias perspectivas, olha, de coletividade, corpo docente, gestores, bebês e crianças e seus responsáveis e familiares. O segundo, tá? O segundo alerta. Não é possível alcançar a excelência no fazer docente sem ter registros sistematizados, tá? Registros de uma, como que eu posso dizer? Que tem uma ordem nesses registros, tá bom? Uma organização, que eles tenham uma metodologia, certo? Quanto mais sistematizados e coletivamente forem construídos os registros, maiores serão a possibilidade de haver uma transformação intencional do fazer docente. Pessoal, outra coisa, o registro ele também é regulador, porque toda vez que eu me deparo com o registro, eu também posso ali ter um momento de reflexão comigo mesmo. Às vezes eu proporciono uma proposta para as crianças que às vezes o registro não era aquilo que eu esperava. E está tudo bem, porque eu preciso me acostumar, pessoal, com os imprevistos dentro da educação. E isso é riqueza. Eu não preciso ter controle sobre tudo. Não preciso, tá bom? Dessa forma, para a construção merece tempo para. Eu trouxe aqui algumas informações. Então, seria curadoria. O que seria a curadoria? É o zelo, o cuidado, a atenção que eu tenho.
O registro, tanto o registro das crianças quanto os registros dos professores, eles precisam levar atenção. Eu preciso estar atenta aos passos, a como aquilo se caminhou, certo? Devolutiva, processo que ainda está em andamento. A minha devolutiva, ela é com o meu coordenador, ela é entre os meus pares, compartilhamento do que eu registrei, daquilo também que foi registrado pelas crianças, troca de ideia, observação, certo? Fotos, vídeos, aquilo tudo traz uma reflexão. Mapeamento, ou seja, eu trago tudo aquilo que eu tenho, eu começo a sistematizar, começo a mapear todas as informações que eu tenho de registro. E por último, a projeção. A forma como eu irei apresentar, né? Como eu irei mostrar, como eu irei projetar essas informações. Além disso, também é o projetar de aonde eu quero chegar com esses registros, tá bom? O documento dialoga constantemente com o currículo da cidade. Perdão, deixa eu fechar aqui uma página que está me impedindo de ler o restante. Pronto. O documento dialoga constantemente com o currículo da cidade e deve ser observado e revisitado, dialogado de forma coletiva para a construção da prática reflexiva e a intencionalidade pedagógica. Então, bora lá. Para começo de conversa, temos uma multiplicidade de registros usados nas unidades, né? Enfim, aqui na unidade educacional, como planejamento, carta de intenção, semanário, diário de bordo, caderno de observação, caderno de passagem, portfólio, mural, painel, agenda, redes sociais, relatório individual do bebê e da criança, registro de reuniões e horários formativos, projeto político-pedagógico, entre outros. Olha quantas formas nós, professores, temos de registro, não é verdade? Então, vamos lá. A produção diária é permanentemente a produção diária e permanentemente de registros deve superar o mero cumprimento burocrático para avançar no sentido da potencialidade formativa que possui. Então, bora lá. Eu não vou vir aqui, ó, deve superar, eu preciso fazer tudo isso? Não. E outra, então eu preciso diariamente preencher aqui o meu caderno de passagem. Deve superar, pessoal, essa questão. Já eu vou colocar qualquer coisa só para preencher. Não, não é isso. Tanto que ele fala aqui que não é isso que deve, tá bom? Na verdade, deve superar essa visão, tá? Então, quando eu compreendo a potencialidade, a intencionalidade do documento, eu consigo valorizar mais aquilo que eu irei colocar. Pessoal, tudo é um exercício mesmo de reflexão, tá bom? Por isso, os registros devem ser considerados como instrumentos reveladores das práticas cotidianas e como recursos pedagógicos para a ressignificação dessas práticas. Como eu falei, o registro ele é o quê? Ele é regulador. Então, professora, eu posso colocar que nesse dia a minha reflexão estava um pouco decepcionada porque não foi o que eu quis? Sim, porque olha só, para a ressignificação dessas práticas. Eu posso. Não está falando aqui que eu devo colocar só o que deu certo. Não, pessoal, é uma trajetória. Eu preciso de tempo, né? Eu acho que na educação infantil, o currículo da cidade ele também aborda isso. O tempo ele não cabe somente o estudante, ele também cabe ao professor, tá bom? Os registros do cotidiano da unidade educacional são elaborados pela professora a partir da observação e da escuta de bebês e crianças, bem como da sua prática pedagógica, sendo também subsidiada pelas informações obtidas nas reuniões e nos encontros formativos, coordenado pela equipe gestora. Então, bora lá. O que está querendo dizer aqui? O registro do cotidiano são elaborados pela professora. Ok. A partir do que? Da observação. Não está escrito aqui? Está. Observação e da escuta. Então, eu preciso observar e escutar essas crianças para que eu possa registrar, tá bom? Sendo também subsidiado pelas informações obtidas em reuniões. Sim, durante o processo de formação, nos diálogos entre os meus pares, com os meus gestores, enfim, tá bom, pessoal?
Pertinente também observar a possibilidade de utilizar o diálogo com as famílias irresponsáveis por meio de agenda das redes sociais ou da documentação pedagógica. Além do registro da professora, os bebês, as crianças e as famílias responsáveis podem ser incentivados a produzir registros. Sim, eu posso solicitar ali com a família, né, processos, né, alguma coisa que seja relacionada a uma construção entre eles, que possa fortalecer os laços familiares, né? Posso também, né, incentivar claramente, sem nenhum problema. E outra coisa, pessoal, tudo aquilo também que a família compartilha comigo vai me ajudar também nesse processo do meu registro. Quantas vezes a gente pega, escuta, às vezes o professor, uma família fala, nossa, em casa ele gosta muito disso. E a gente começa a correlacionar, por exemplo, eu tinha um bebê que ele gostava muito de... Ele pegava a chave de fenda e ele ficava na mão, e ficava. E um dia a mãe comentou conosco que o vô era mecânico. Então, conforme você cria também esse laço, né, de possibilidade de diálogo com a família, você amplia também seu repertório para na hora da sua reflexão. Você consegue o quê? Quando eu amplio meu repertório, logo eu consigo valorizar o que essa criança traz. Quando eu começo a pensar, uau, gente, olha só, explode a cabeça. Porque você pensa assim, além de ele estar aqui, compartilhar seu cotidiano, ele traz coisas muito interessantes da casa dele. Então, outras crianças aprendem também a apertar a roda ali da moto, conforme ele vai apertando. Então, é valorizar aquilo que a criança traz para nós, tá bom? A orientação normativa tem como objetivo subsidiar as equipes gestoras e docentes na elaboração dos diversos instrumentos de registros da unidade educacional e promover estudo e reflexão para que esses instrumentos de registros possam tornar-se documentação pedagógica. Muito bem colocado aqui. Qualquer instrumento de registro é uma documentação pedagógica? Não, mas ele pode se tornar, tá bom? Mas para que ele se torne, eu preciso de intencionalidade. Aonde eu quero chegar com esses documentos? Afinal, eu tirar uma foto por tirar é uma foto de um registro, mas não necessariamente uma documentação pedagógica. Afinal, o que essa foto ela quer me dizer, né? Então, é pensar sobre isso também. A gente vai continuar na próxima aula, vou ler esse trecho, mas eu já quero que vocês comecem a bisoiar esse livro, que ele é muito importante, esse documento. O Currículo Integrador da Infância Paulistana, de 2015, apresenta a documentação pedagógica como a possibilidade de comunicar as vivências e aprendizagens dos bebês e das crianças, valorizando seu protagonismo, sua autoria e também o protagonismo docente. Lembra quando eu falei lá, pessoal? Nós também somos protagonistas desse processo com a criança. E é por meio da qualificação dos registros já realizados, de novas proposições acerca desses e da reflexão sobre a prática, que almejamos o uso efetivo do conceito de documentação pedagógica da educação infantil da Rede Municipal de São Paulo. Muito interessante. Então, voltando, pessoal, eu tiro fotos. A foto ela é um registro. Mas para que ela possa virar uma documentação pedagógica, eu preciso contextualizá-la. Eu preciso lembrar, eu preciso assim, olha, eu proporcionei uma proposta, né, para essas crianças, registrei fotos, o que eu queria, o que eu quero passar durante aquele processo, o que foi enriquecedor, qual foi a trajetória, quais foram as descobertas, tá bom? Mas a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, tá bom, pessoal? É isso. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.